Acompanhe na oração, por favor. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já está ministrando, tudo que o Senhor está fazendo, pela Tua presença. Obrigado pelas mães, obrigado pelos filhos, obrigado pela família e obrigado pela Tua palavra. Pai, eu peço que, segundo a Tua palavra, o Teu Espírito ministre em cada um de nós, segundo o Teu querer, para que o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa conduta cristã, sejam realinhados ao céu, exatamente do jeito que o Senhor quer. Por favor, ó Pai, bendito seja o Teu nome. Nessa hora, ministra ao nosso coração, porque nós também nessa hora queremos ministrar ao Senhor louvor, adoração, e nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amado, nós estávamos preparando uma série de mensagens, finalizamos uma série de mensagens domingo passado, baseado em Êxodo capítulo 17, aquele momento importantíssimo que nós já mencionamos, não vou repetir, e estamos preparando uma nova série de mensagens, onde nós vamos rever algumas coisas que todo ano nós fazemos, rever a identidade da nossa comunidade, da nossa igreja, a nossa declaração visionária, os nossos valores e a nossa missão, e também apresentar ou relembrar a respeito de vários ministérios da nossa igreja, e lembrar que há uma das naturezas do cristão, uma das naturezas da igreja é o serviço, assim como Jesus. Tudo que Jesus e foi enquanto estava aqui na terra, assim é a igreja. Jesus nos ensina, é o melhor exemplo e maior exemplo de serviço, é Jesus. E assim, os ministérios na igreja nada mais são do que pequenos organismos, pequenas organizações, micro-organizações em toda a comunidade, que de maneira organizada servem a própria comunidade e servem também os de fora da comunidade. Então, os diversos ministérios que a igreja tem essa identidade de serviço. A própria palavra ministério significa serviço, a tradução do grego para ministério traz a ideia de serviço. Então, os nossos ministérios são ambientes de serviço, e pelo serviço cristão nós nos abençoamos mutuamente, mas cada ministério abençoa toda a comunidade, e pelo seu serviço e pelo seu ministério contribui para que toda a comunidade cumpra a sua missão, de maneira que cada ministério, mesmo que tenham focos diferentes na comunidade, em última análise, todos somados devem contribuir para a missão da igreja, que é única, né? Tanto a nossa como qualquer outra igreja na cidade. Estávamos preparando uma série de mensagens para falarmos a respeito disso. Também emendando com a abertura da inscrição do curso de dons, porque uma das questões ou das perguntas que são muito comuns entre os cristãos onde eu posso servir? Quais são os meus dons espirituais? Nós encontramos uma lista de vários dons, a maior delas está em 1 Coríntios capítulo 12, mas encontramos também uma lista de dons em Efésios capítulo 4, principalmente o verso 11, também em Romanos capítulo 12 e 1 Pedro capítulo 4. Nós temos uma lista de dons, somado todos esses textos, que perto de 27 dons. São só esses? Não. Na verdade, todos os dons do Espírito Santo são capacidades que Ele mesmo distribui, que são pequenas porções de poder e de virtude do Senhor Jesus Cristo, que Ele separa e capacita toda a comunidade para que no exercício dessas virtudes, no exercício desses dons, toda a comunidade seja abençoada, edificada, e também no exercício desses dons, a missão da igreja esteja
sendo executada, esteja em vigência, né? E assim dá importância de você saber quais são os seus dons. Então, no curso de dons que vamos reiniciar, né? Porque antes da pandemia nós iniciamos, depois paramos por causa da pandemia, nós vamos reiniciar, provavelmente no mês de junho, mês que vem, e nesse curso você vai saber quais são os seus dons, você vai conhecer todos os dons, e você vai saber quais são os seus dons, você vai descobrir também as suas áreas de paixão, que são os ministérios, qual o ambiente que você tem alegria, tem paixão de trabalhar. Você vai descobrir quais são os seus temperamentos, os temperamentos predominantes. Você vai descobrir também, vai descobrir qual é o seu chamado e o seu destino. Então esse curso é de uma importância muito grande e na sequência vamos criar algumas pontes organizacionais aqui, algumas pontes para movimentar você para o ambiente de ministério que está relacionado com a sua paixão. Então nós estamos trabalhando isso é muito, muito importante. O nosso sonho é que 100% da comunidade saiba quem é, saiba qual é o seu lugar no corpo de Cristo, saiba qual é o seu lugar na vida, saiba quem é na vida e esteja linkado, realinhado com a pessoa que Deus criou você para ser, né? Então a gente quer ajudar você nisso e o nosso sonho é 100% da comunidade tendo essas informações, tendo esse conhecimento e tendo também a liberdade de você ingressar em algum ministério já existente. E dependendo daquilo que o Espírito Santo já derramou em toda a comunidade, criar ministérios novos, não importa. Tem ministérios que eles acontecem dentro da comunidade, no seio da comunidade, mas existem ministérios que acontecem fora. Então, não importa. Tudo que o Senhor está entregando e capacitando no seio da comunidade, a gente vai trabalhar para fazer acontecer e assim nós vamos ver uma comunidade 100% engajada na obra de Deus, 100% engajada na obra da implantação do reino de Deus na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Então, é de uma importância muito grande. No entanto, preparando isso, trabalhando isso tudo, né? Que eu estou resumindo pelo menos uns três, quatro mensagens que a gente vai fazer com isso que eu acabo de falar. No entanto, no meio dessa semana, eu estava orando, e nós estávamos orando em casa, houve um momento em que nós estávamos adorando. A gente coloca um louvor ali e a gente fica ali, põe louvor na vida, a gente põe louvor em casa, né? A gente põe louvor na família, e a gente estava louvando junto, e nesse momento, o Espírito Santo falou com a gente algo muito, muito simples, mas também muito forte, e essa verdade invadiu o nosso coração, e se tornou irresistível. Eu falei, eu preciso segurar um pouquinho essa série de mensagens a respeito da nossa identidade e do ministérios, para dar ênfase numa só palavra, a força e o poder do louvor e da adoração. Louve mais, ponha mais louvor na sua vida. A frase que me veio à mente foi exatamente essa: ponha mais louvor na sua vida, ponha mais louvor na sua vida. Essa é uma palavra de Deus, que Deus está entregando para nós. Eu não vou tentar explicar muito essa frase, porque ponha mais louvor, mas é você que louva, eu não vou ficar explicando isso. Eu estou dizendo para você, a frase que invadiu a minha mente, o meu coração, é também um chamado. Ponha mais louvor no teu casamento, ponha mais louvor na tua relação familiar, ponha mais louvor no teu trabalho, ponha mais louvor na tua empresa, ponha mais louvor na tua relação com os filhos, ponha mais louvor no teu celular, ponha mais louvor na tua televisão, ponha mais louvor no teu quarto, ponha mais louvor. Aí, para ajudar, assistimos um pouco essa semana aquele filme O Quarto de Guerra. Pai do céu, como aquilo é urgente, como aquilo é urgente, que mensagem aquela. Ponha mais louvor e oração na sua vida. E amados, eu comecei a viajar nisso, né, a permitir que Deus
então eu vou por esse lado aí. Mas me dá algumas direções, e eu pesquei aqui 4 momentos distintos que a palavra de Deus mostra em situações diferentes, em que a resposta foi louvor, que a solução foi louvor, estava associada a louvor e adoração. As situações mais adversas, as situações mais complicadas, as situações mais perigosas estavam associadas com louvor. A resposta, a intervenção do céu, a intervenção de poder da parte de Deus para socorrer, para livrar, para abençoar, estava associada a louvor. E eu quero mostrar essas quatro situações para você, e a gente vai fazer o seguinte, por isso que o Ministério Louvor está aqui. Eu vou ler os textos para você, eu vou me referir à situação em que eles usaram o louvor, e se você se identificar com essa situação, então a gente vai fazer igual, a gente vai fazer junto, a gente vai louvar. Eu vou me referir à situação, e a gente vai adorar o Senhor juntos, amém, gente? Então está todo mundo dentro da mensagem hoje, todo mundo vai participar. A primeira frase, baseada em 2 Samuel capítulo 12, a primeira frase que eu quero destacar para você é o seguinte: diante das grandes perdas, adore. Fale comigo, diante das grandes perdas, adore. Eu quero convidar você a ficar atento ao texto de 2 Samuel capítulo 12, de 15 a 20, que eu vou ler para você. Davi, um pouco antes desse texto, Davi, lamentavelmente, comete alguns pecados, e envolvendo adultério, envolvendo homicídio, e o profeta Natã confronta o rei Davi, e acontece que o pecado de Davi provocou algumas consequências, e uma das consequências foi a perda do seu filho. E eu quero convidar você a ler esse texto comigo, que esse texto, nos versos de 15 a 20, de 2 Samuel 12, é aquele momento em que a criança está enferma, e Davi se põe a orar a favor dela. A partir do verso 15, está assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, 7 dias de jejum e oração, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Verso 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Amado, o evangelho, o cristianismo, não é não é Alice no País das Maravilhas. Não é uma comunidade que promete um bem-estar ilusório, utópico. O evangelho é muito real. A vida com Deus é muito real. E dentro das realidades que temos na vida cristã, temos de que nós precisamos administrar dias maus. Nós temos perdas. As perdas fazem parte da vida.
Muitos perderam familiares nessa pandemia. Nós estamos num tempo em que muitos de nós estamos convivendo com perdas. Alguns perderam familiares, alguns perderam amigos. Alguns perderam emprego. Alguns perderam renda. Alguns perderam o ânimo. Alguns perderam a esperança. Alguns perderam boa parte da fé. Alguns perderam a iniciativa, a criatividade. Outros perderam outras coisas. As perdas fazem parte da vida. Mas a palavra de Deus nos lembra e nos diz que além de fazer parte da nossa vida as perdas, nesses momentos de perdas, parece que é quando somos mais ensinados. Interessante quando Jesus fala, aquele que perder a vida, por amor de mim, ganha-la. A vida com Deus, ela é uma vida de ganhos e perdas. E nós precisamos aprender a perder o que precisamos perder. Precisamos aprender a perder aquilo que perdemos. Às vezes as perguntas certas a serem feitas não é por quê, não é o se é o opressor. Se tivéssemos feito, se tivéssemos falado, se tivéssemos estado aqui, se eu tivesse chegado em tempo, o se é opressor. Fato é que as perdas são comuns na vida. O que fazer diante de perdas? O que fazer diante das diversas perdas que temos na vida? Às vezes, perdemos a alegria por causa de pecados, por causa de problemas, por causa de atitudes erradas ou por causa de injustiças. Às vezes perdemos a alegria. O que fazer diante das perdas? Olhando para Davi, ele nos ensina a adorar. Mas por quê? Parece meio irônico e parece meio masoquista. Não. É porque as perdas fazem parte. E quando a gente adora, a gente se conecta com a fonte. A gente mergulha nas águas da esperança, nas águas da vida, nas águas da fé, nas águas do poder, nas águas do consolo. A gente mergulha no rio de Deus, que flui do seu trono na sua presença. Então nós adoramos. Não masoquistamente, não ironicamente, agradecendo por um mal. Não é isso. É simplesmente adorando. Porque nós fomos criados como adoradores e quando adoramos, conectamos o nosso ser à essência da nossa criação. Conectamos o nosso ser à veia principal da existência, que flui da presença do trono de Deus. Fomos criados seres adoradores. Quando a gente adora, a força vem, a fé vem, o poder vem, o consolo vem. A nossa alma e o diabo, às vezes nos tentam a procurar responsáveis e culpados. E a nossa alma e o diabo, muitas vezes, acaba culminando em Deus e culpando a Deus das coisas. Se Deus fez isso e matou o filho de Davi, como é que eu vou seguir um Deus desse? Não, você não está entendendo. Você não está entendendo. Não é assim. As nossas ações têm consequências, os nossos pecados têm consequências, e o Senhor tem graça e misericórdia disponíveis aos seus adoradores. Se conecta com Deus, se conecta com Deus, se conecta com Deus.
Fica de pé comigo. Traga sua memória. Traga sua memória agora. Ou ative o seu coração, seus sentimentos, se você tem sofrido por causa de perdas. Se tem acontecido perdas na sua vida que tem feito você se angustiar, se amargurar, se entristecer, a perder a esperança e a fé. Avalia teu coração. Avalia teu coração. E de forma misteriosa, no Espírito, eu convido você a adorar. Entregando ao Senhor essas coisas todas. Adore. Adore. Ministre, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Diante das dores de perdas. Adorando. Vamos adorar juntos. O teu reino eu já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino eu já ganhei, tua vontade já deixei. E o teu reino eu já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus.
Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Senta um pouquinho, por favor. A segunda circunstância em que o louvor também é uma resposta é a seguinte: diante da opressão e da injustiça, opressão e injustiças sociais, ore, confie e louve. Diante da opressão e das injustiças sociais, ore, confie e louve. Amado, o tempo de Abacuque nos ensina isso. O tempo de Abacuque, o Abacuque foi um profeta um pouquinho antes do cativeiro babilônico. Qual era a situação? Perigo de invasão de uma outra nação, opressão social, a iminência de dominação. Tudo estava degringolado na sociedade. Muito mais, muito pior do que a nossa sociedade vive, a nossa cidade vive. A situação era terrível em muitas situações. Não apenas a iminência de uma invasão de um inimigo, de um exército inimigo, mas prevalecia a injustiça social dentro do povo de Deus. Tudo muito parecido com o que nós vivemos hoje. Se não tem um exército nas linhas do nosso país, da nossa nação, hoje parece que há outras forças, há outro tipo de guerra acontecendo, tentando roubar nossa liberdade e nos alcançar de alguma forma. Veja o que está em Abacuque capítulo 1, verso de 1 a 5. Abacuque 1, de 1 a 5, diz assim: a opressão e as injustiças sociais, o profeta questionou a Deus a respeito disso. Olha o que está nos primeiros versos. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Pergunta do profeta a Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou você acha que os profetas não tinham crises de silêncio de Deus? Você acha que era tudo muito fácil e simples para os profetas? Às vezes você não sente isso, fala, tem um assunto que eu estou orando já faz tanto tempo e Deus não fala comigo. Abacuque estava nessa situação, e é um profeta de Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Parece que eu estou lendo o jornal, ou entrando no Facebook. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa. A lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Eu estou lendo o jornal ou estou lendo a Bíblia? Muito bem, nos versos 5, mas o verso 5, aí Deus responde o profeta: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Fique atento, Deus está ouvindo o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor das nações. Quando Deus silencia, é porque Ele está fazendo alguma coisa, está trabalhando. Quando Deus fala, está trabalhando. Quando Deus silencia, Deus está trabalhando também.
Deus nunca perde a viagem. Mas no capítulo 2, verso de 1 a 2, o profeta espera em Deus e aguarda a sua resposta. Olha a postura do profeta diante dos seus questionamentos e da palavra de Deus. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Quantas vezes nós pedimos, oramos, clamamos ao Senhor e a gente não tem paciência e depois sai falando mal da oração. Deus não me responde. Vou pedir para o pastor orar, porque acho que Deus responde o pastor. Vou pedir para o líder. Eu acho que Deus fala mais com o líder que comigo. Você já pensou isso? Mas não é assim que funciona. Às vezes a gente precisa se colocar numa postura de ouvir Deus. Espera aí, eu pedi. Agora eu tenho que... Sabe, a melhor coisa que a gente faz quando a gente espera Deus responder é adorar. A gente, enquanto adora, vai limpando o ouvido. Enquanto a gente adora, a gente vai afinando a nossa percepção. Enquanto a gente adora, a gente vai se tornando cada vez mais sensível às verdades e às revelações. O Senhor me respondeu, verso 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Ele esperou até que Deus falou. A gente tem que esperar até que Deus fale. Não é levantar, perder a paciência, sair, fazer alguma coisa torta direito, do jeito que a gente bem quer. Tem que esperar Deus falar. Até que Ele fale. Aí, Deus fala. E no capítulo 2 Ele fala. E Deus responde todas as questões do profeta. Mas responde de tal forma, com tanta força, com tanto poder, que ele escreve o capítulo 3 de Abacuque, que é o último capítulo, num tom de hino e de canção, para que Israel cantasse as verdades reveladas de Deus ao profeta. Todo o capítulo 3 é um hino, ele está escrito em tom de poesia e está escrito numa estrutura de inódia, numa estrutura de um hino, em que o povo de Israel cantava. E ele, tantas coisas que revelou, mas eu vou ler a partir do verso 16, que diz assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu. Eu ouvi Deus e o meu íntimo se comoveu. As dúvidas foram embora, as questões foram embora, as acusações foram embora, as verdades de Deus entraram no meu ser e eu compreendi os feitos do Senhor. Ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Que virá contra o povo que nos acomete, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Não importa se faltar as coisas, não importa se faltar segurança, não importa se faltar dinheiro, não importa se faltar mantimento, não importa, eu sei que o Senhor está trabalhando e no controle de todas as circunstâncias. Eu sei. Fica de pé comigo e vamos cantar essa canção. Se há de alguma forma no teu coração alguma sensação de opressão e de injustiça social, eu convido você, ore, confie, louve, ore, confie, louve, busca o Senhor, no nome de Jesus. Não ceda à tentação de você ficar abatido por causa das injustiças sociais. Elas existem desde sempre, desde que o pecado entrou na raça humana. Desde que o pecado entrou na raça humana, nós convivemos com injustiças sociais e algum tipo de opressão. Diante dessas coisas,
busque ao Senhor, louve ao Senhor, conecta o teu coração ao céu, a tua alma ao céu, o teu espírito ao céu. Vamos cantar juntos e ministra ao Senhor e deixa o Espírito ministrar o teu coração, para curar teu coração de qualquer sensação de opressão e de injustiça social. Vamos cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senta mais uma vez, por favor. A terceira circunstância que eu vejo o louvor e a adoração
presente associada a uma manifestação de poder e solução, é baseado em 2 Crônicas 29 a 32, e a verdade, a frase é a seguinte: diante de desafios maiores que você, louve. Desafios maiores que você, louve. Esse problema está além das minhas soluções. Essa dificuldade está além das nossas forças. Essa necessidade está além das minhas posses. Essa força está além da energia emocional que me resta. A solução de problemas exige o que eu não tenho, eu não sei, seja o que for. Pense você, diante de desafios maiores que você, que a sua força, que as suas condições, louve. Pense você, se você tem algo na sua vida que está além das tuas forças, que você não tem uma sabedoria para resolver, você não tem uma solução para apresentar. Tem algo na tua vida sim, um desafio que você não quer entrar, porque você se sente impróprio, inapropriado, incompetente para realizar alguma coisa. O que é que você tem na sua vida que você acha que está além das suas forças? Não vou ler todos os textos. 2 Crônicas, de 29 a 32, fala do rei Ezequias. O rei Ezequias chega lá no capítulo 32, o exército da Síria se aproxima de Jerusalém e coloca o bem-estar do reino de Judá em risco. E ele chama o profeta Isaías e os dois oram. Quando os dois oram, o Senhor envia um anjo e mata 185 mil soldados assírios que estavam na redondeza de Jerusalém. O que eles fizeram? O rei Ezequias e Isaías oraram. Só isso. Oraram. E o Senhor veio e venceu a guerra para eles. Mas fala, pastor, isso não tem a ver com oração, com a louvor e adoração? Tem a ver com louvor e adoração. Mas deixa eu te falar o que o rei Ezequias fez antes desse momento. Lá no capítulo 29, ele começa um trabalho para reabrir o templo e o culto, o louvor e a adoração. Nos versos, capítulo 29, 12 a 19, os levitas se santificam e santificam o templo para o retorno do culto, do louvor e da adoração. Capítulo 29, de 20 a 36, o culto é restabelecido, bem como as ofertas, o serviço e o louvor, no modelo do tabernáculo de Davi, que era 24 horas de louvor e adoração e profecia. Capítulo 30, de 1 a 27, a celebração da Páscoa, só que no segundo mês, não no primeiro. E uma celebração da Páscoa que levou 14 dias, normalmente são 7 dias. Adoração, culto, louvor. Capítulo 31, de 2 a 21, Ezequias reorganiza todo o serviço e o sustento dos sacerdotes e dos levitas, que praticavam o culto, louvor e adoração no templo. No capítulo 32, do verso 1 até o verso 19, Senaqueribe se aproxima de Jerusalém. E é interessante que diz assim, o verso 1 do capítulo 32 de 2 Coríntios diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade. Que ideia é essa? Que quando a gente faz tudo certinho, segundo a vontade de Deus, tudo vai dar certo no dia seguinte. Essa ideia não corresponde com a realidade. Não corresponde. Aí o texto diz, porém o rei Ezequias, depois destas coisas, que durou alguns anos para acontecer, durou alguns anos essa restauração toda, alguns anos de honestidade, alguns anos de fidelidade, alguns anos de consagração, alguns anos de trabalho duro, para que todo o louvor e o culto fosse restabelecido pelo reinado do rei Ezequias. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Amado, fala aqui para mim. Às vezes alguns problemas vêm sobre a gente e fala assim, mas peraí, eu não dei o dízimo? Por que está acontecendo isso?
Mas eu não sou fiel em tudo na obra de Deus e tal, por que me veio esse problema? Ei, quem disse para você que a tua fidelidade garanta que você nunca vai entrar em problema? A gente não cresce com os problemas? Não são nas crises que amadurecemos? Não são nos desertos que nosso músculo espiritual, emocional e físico cresce e criam músculos, se fortalecem? Não são nas lutas e nas dificuldades que a gente ganha força, engrossa o couro, que o nosso caráter é fortalecido? Pense em Jesus, ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. Que ideia esquisita é essa? De que se a gente anda segundo a vontade de Deus, a gente anda em fidelidade, nossa vida vai ser um mar de rosas. Ei, o mundo jaz no maligno, a gente vive na contramão. O cristianismo é uma contracultura. Sempre teremos resistência. Sendo fiéis, verdadeiros, honestos, consagrados, andando em santidade, teremos resistência. Porque o mundo jaz no maligno. Há toda uma vida de louvor e adoração associada a louvor e adoração. Aí quando o inimigo se levanta, fica assim, espera um pouco. Eu tenho uma vida de adoração na presença de Deus, de louvor, de fidelidade, de consagração. Tenho mobilizado e feito a obra de Deus, anos e anos fazendo a obra de Deus. Talvez tenha demorado perto de uns 14 anos para acontecer esse negócio. 14 anos talvez, trabalhando e investindo na restauração de todo o culto, de toda a espiritualidade de Israel. Depois me acontece um problema, será que Deus me abandonou? Não, não é essa a pergunta. Não é essa a pergunta. Foi assim, bom, a gente está andando com o Senhor e agora diante dessa guerra, diante desse novo desafio, diante dessa nova batalha, nós vamos recorrer ao Senhor, o Senhor vai nos abençoar. Ele cata o profeta Isaías, se vai na presença de Deus, eles fizeram uma única oração. Uma única oração. Aí Deus lá do céu fala assim, pô, a gente está junto esses anos todos, vocês acham que eu vou deixar vocês na mão? Mas vocês estão comigo. Aí a gente aprende em Crônicas, é uma das grandes lições de Crônicas, é que quando a gente anda com o Senhor anda com a gente. Quando a gente busca o Senhor, Ele nos auxilia. Quando a gente busca Deus, Deus vem ao nosso encontro. Tem um casamento que acontece. Essa é uma das grandes lições dos 2 livros de Crônicas. O Senhor está perto daqueles que o buscam. O Senhor está perto daqueles que o buscam. Tem que acontecer isso, o movimento das duas partes. O movimento das duas partes. Aí bastou uma única oração. Deus viu e falou assim, estamos juntos. Estamos juntos, Isaías. Estamos juntos, Ezequias. Destaca um anjo só. Vai lá e resolve para eles. Um anjo só matou 185 mil soldados. Quais são as suas causas impossíveis? Quais são as suas causas impossíveis? Eu preciso convidar você a ter uma vida de consagração. Eu preciso convidar você. E isso não vai te fazer merecedor de nada. Entenda isso. Isso não vai te fazer merecedor. A tua fidelidade não te faz merecedor de nada. É sempre graça. Mas como Deus gosta de parceiro, como Deus gosta de aliança, e Deus atende aqueles que o buscam, aí a gente entra na parceria com Deus, e Deus entra como parceiro nosso nas nossas guerras. Você quer um parceiro desse? Você quer um parceiro desse? Muito bem. Então, se até hoje a tua vida não é um bom exemplo de consagração, não é um bom exemplo de culto, não é um bom exemplo de fidelidade, não é um bom exemplo de fidelidade, é simples, se arrepende e começa de novo. É simples, vamos complicar. Deus é simples, se arrepende e começa de novo. Só isso, só isso. Fica de pé comigo, vamos adorar. Se tem algo impossível na tua vida, pede perdão. Pede perdão. Enquanto você está levantando, pede perdão se você acha necessário. Pede perdão. Pede perdão e diz para Deus, Deus, eu quero ser seu parceiro. Eu quero andar com o Senhor.
eu quero andar em fidelidade, eu quero andar fazendo a tua vontade, eu quero te obedecer plenamente, eu quero ter uma vida santificada e consagrada, eu quero, me perdoa por não ter sido assim, exatamente assim até agora, mas eu quero. Então, Pai, eu vou te louvar e te adorar, porque tenho causas impossíveis, eu preciso do Senhor. Amém? Pense nisso, deixa essa música ministrar teu coração, ministra você louvor ao Senhor. Vamos cantar juntos. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Você é um guerreiro, amado, você é um guerreiro. Assim que luto minhas guerras. Você é um guerreiro, pode seguir. Assim que luto Se veja como um guerreiro, se veja como um guerreiro vitorioso. assim que luto Você é parceiro de Deus, Deus é teu parceiro. Você é parceiro de Deus, Deus é teu parceiro. que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras.
Pode ficar de pé, a gente vai cantar a quarta música diante da quarta verdade. Diante das grandes injustiças pessoais, louve. Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão na cidade de Filipos. Ele fazendo trabalho evangelístico, missionário, parceiro de Deus, fiel, honrado, evangelizando, expandindo o reino de Deus. Aí deu ruim. Um tal de Demétrio invadiu... Não, Demétrio é Éfeso, desculpa, misturei as cidades. Né? Aí aconteceu de prenderem Paulo e Silas. Eles eram fiéis, honrando a Deus. Eles fazendo certo, prenderam, jogaram na prisão. Num calabouço, buraco fundo, sujo, sentado no meio de xixi, no meio de cocô, no meio de animais, coisas podres, mau cheiro, falta de luz, insanidade, insalubre. Está Paulo e Silas acorrentados, provavelmente num tronco, lá de noite, com fome, com sede, cansado por pregar o evangelho, porque bateram neles também. Aí está ele, Paulo e Silas. Talvez um olhou para o outro, se é que deu para olhar na escuridão, falou assim: e aí, o que vamos fazer? Vamos falar mal do governo? Vamos falar mal do governo? Não. Vamos falar mal do... Vamos questionar Deus? Pô, Deus, a gente é fiel, por que o Senhor deixou uma dessa acontecer? Vamos questionar Deus? Não. Vamos lamuriar, reclamar da vida? Né? Por que os outros têm oportunidades e nós não? Por que os outros apóstolos de Jerusalém estão se dando bem? Não estava nada. Mas vamos pensando que alguém está se dando bem e a gente está nessa situação. É isso que eles fizeram? Não. O que eles fizeram? Eles louvaram. Eles louvaram a Deus. O que aconteceu? À meia-noite, um anjo desceu. Eita, esse negócio de anjo, toda vez que o adorador está numa situação, os anjos entram em cena. Que história legal é essa? Por isso é bom ser parceiro de Deus, porque aí o céu se move a nosso favor. Meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando, cantando hinos ao Senhor. Meia-noite, um anjo vem, promove um grande terremoto, um terremoto em que a estrutura não foi abalada, mas abriram todas as portas e todas as cadeias. Que terremoto que abre algema? Que terremoto é esse que abre algema? Não, foi uma grande intervenção de poder do anjo do Senhor que veio e abriu todas as cadeias, abriu todas as portas, abriu todos os ferrolhos, quebrou todas as correntes, quebrou todas as algemas. O louvor quebra a algema da alma, o louvor quebra os ferrolhos emocionais, o louvor destrói as bolas de ferro da nossa história, das rejeições do passado. O louvor expõe a gente ao poder de Deus, poder libertador. O louvor faz com que o poder do Senhor se manifeste na nossa vida. As portas são abertas, as portas da vida são abertas, as correntes são rompidas e quebradas. Aí acontece livramento. Qual é o resultado disso? O carcereiro se converte. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para os carcereiros se converter tudo. É para isso que a gente está aqui, diante das injustiças. Por quê? Foi injustiça, ele estava fazendo tudo certo, aí de repente prende uns dois e jogam na prisão. Injustiças sociais ou injustiças pessoais. Quantas vezes você tem no teu coração a sensação de ter sido injustiçado? Isso ainda está no teu coração? Meu querido, joga isso fora. Dores do passado, rejeições do passado, mágoas de injustiças do passado, perdoa todo mundo e louva. As correntes, louva na presença de Deus, para que as correntes emocionais, as correntes das amarguras sejam rompidas da tua vida, para você poder seguir. Você acha que você pode seguir com saúde, amargurado por causa das injustiças do passado? Você fica amarrado nelas e não consegue avançar, você perde a sua vida. Para com isso, rompe, louva na presença de Deus, dá perdão. Não tem nada a ver se merece ou não merece, tem a ver com você, tem a ver com a tua vida,
tem a ver com você estar liberado para crescer, liberado para voar, liberado para viver, liberado para decolar, liberado para ser quem Deus quer que você seja. Tem a ver com isso. Entrega os inimigos na mão de Deus, entrega as pessoas que fazem injustiça na mão de Deus, ora por eles. Seja o que for, pode ser a mais branda, pode ser a mais agressiva, pode ser uma violência sexual na infância, pode ser uma mentira que um amigo praticou, não importa o tamanho da violência, entrega tudo na mão de Deus, perdoa e louva, 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 louva para que o céu entre em cena na tua vida. Vamos louvar juntos. Fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Amém. A mensagem de Deus para nós hoje: louve, louve em todas as circunstâncias. Ponha mais louvor na tua vida, ponha mais louvor na tua família, põe mais louvor na tua casa, põe mais louvor na tua empresa, põe mais louvor no céu. Amém, queridos? Deus te abençoe.